Irmãos, nós vamos passar agora para a meditação da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. E eu peço que você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando em casa pela internet, mantenha esse texto aberto enquanto há exposição da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui. Pai Santo, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que temos de nesse dia do Senhor mais uma vez voltarmos, ó Pai, nessa casa de oração para prestar culto a Ti. E fazemos isso, como já foi dito, porque o Senhor reina, o Senhor é o único Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade de culto que temos no nosso país. Queremos agradecer ao Senhor por essa porção da palavra de Deus que o Senhor permitiu que chegasse até nós. E nós temos plena convicção que ela é alimento para as nossas almas. Entretanto, ó Deus, por conta do pecado, nós não conseguimos, ó Deus, entendê-la por nós mesmos. Por isso pedimos que, em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, entender a Tua palavra e que o Senhor nos dê a graça de aplicá-la também no nosso dia a dia, de viver de acordo com ela. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no próximo dia 31 de outubro, nós celebraremos os 504 anos da Reforma Protestante. Por isso nós estudaremos nessa noite um dos seus pilares. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu queria lembrar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, de duas verdades bíblicas fundamentais. A primeira delas é a seguinte: você e eu iremos morrer. É a palavra de Deus que afirma isso. O Salmo 89, 48, ele diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Aqui o salmista ele faz duas perguntas retóricas para afirmar que mais cedo ou mais tarde nós iremos morrer, nós teremos um encontro com a morte. E a morte, de fato, irmãos, é uma realidade. Nós não sabemos quando ela vai acontecer, nós não sabemos como ela vai acontecer, mas sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde, eu, pastor Juliano, você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, todos nós teremos um encontro inevitável com a morte. Essa é a primeira verdade bíblica que eu gostaria de destacar. A segunda verdade bíblica, irmãos, é que depois da morte, nós enfrentaremos o juízo final. A palavra de Deus mostra isso em Hebreus, capítulo 9, verso 27. A palavra de Deus diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, esse texto
ele mostra que a reencarnação é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus ela é clara. O texto diz, preste atenção, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então, depois da morte física, que é uma realidade, nós já vimos, nós estaremos diante do tribunal de Deus. E há apenas, irmãos, duas possibilidades de resultado nesse julgamento. Ou nós seremos absolvidos e iremos para o céu, ou nós seremos condenados e passaremos a eternidade no inferno. Não existe outra possibilidade. O purgatório não existe. O purgatório não é uma verdade bíblica. Pelo contrário, a doutrina católica do purgatório é mais uma mentira do diabo, o pai da mentira. O texto diz que depois de nós enfrentarmos a morte, nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E quem julgará a minha vida, a sua vida, a vida de você que me acompanha pela internet, é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que sabe tudo o que fazemos. Aquele que conhece tudo o que pensamos. Aquele que conhece, inclusive, as intenções do nosso coração. É esse juiz que me julgará, julgará você que está aqui e julgará você que está em casa. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada. Não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Daí ele continua. Tudo, absolutamente tudo, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos do quê? Prestar contas. Você e eu prestaremos contas de cada atitude, de cada pensamento, de cada omissão, de cada comportamento, diz a Escritura Sagrada. É esse juiz que nos julgará no dia do juízo final. E frente a essas verdades, quais verdades? Nós vamos morrer, depois da morte nós enfrentaremos o juízo final, e quem nos julgará é o Deus onisciente. Diante dessas verdades, surge a pergunta: você que está aqui no templo, você que nos acompanha em casa, nós estamos preparados para enfrentar esse julgamento? É possível que eu e vocês sejamos absolvidos no dia do julgamento final, diante de um juiz que conhece a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento? O que é necessário fazer para ser absolvido nesse julgamento? Essas perguntas, irmãos, foram fundamentais para o surgimento da Reforma Protestante. Como os irmãos sabem, a igreja cristã do primeiro século, ela nasceu sob o poder do Espírito Santo, quando este foi derramado no dia de Pentecostes. E a igreja cristã, a igreja primitiva, sem dinheiro, sem pessoas influentes na sociedade, sem métodos modernos de comunicação como nós temos hoje, WhatsApp,
e-mail, televisão. Sem nada disso, ela penetrou em todo o Império Romano. E ela se multiplicou, apesar da perseguição que ela sofria. E no ano 313, esse cidadão aqui, o imperador Constantino, ele então decretou, ele baixou um decreto dando liberdade de culto aos cristãos. E por volta de 380, esse outro imperador, o imperador Teodósio I, ele declarou o cristianismo como a religião oficial do império. E é aqui que nascera então a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa junção, irmãos, entre Estado e Igreja trouxe consequências terríveis para a Igreja. Ela se tornou, de fato, politicamente e economicamente forte. Entretanto, ela foi se distanciando cada vez mais das Escrituras Sagradas. A ponto de, no início do século XVI, a igreja vender indulgências. O que eram indulgências? Documentos que, quando o pecador comprava esses documentos, ele seria absolvido dos seus pecados. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana estava vendendo o perdão de Deus. E é claro que isso não é bíblico. Nós não podemos comprar o perdão de Deus com dinheiro, com qualquer outra coisa que seja. O perdão de Deus, ele não pode ser comprado. E nessa época, o monge agostiniano Martinho Lutero teve um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo, lendo a passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dizia: o justo viverá por fé. E buscando reformar a igreja católica que havia se corrompido, no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Nascera então um movimento chamado de Reforma Protestante do século XVI, que se desenvolveu, e ela pode ser sintetizada nesses pontos. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. E hoje, nessa noite, nós vamos ver um desses pilares, somente a fé. Você está com o texto aberto aí de Romanos 3,19, certo? O texto diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está explicando aqui, irmãos, por que Deus deu a sua lei. Por que a lei de Deus foi dada a nós? E a primeira resposta de Paulo está aí no versículo 19. Veja aí o versículo 19. A lei foi dada para que se cale toda a boca. A lei foi dada para que eu, pastor Juliano, você que está aqui no templo, você que está em casa, todos nós calemos a nossa boca. Fiquemos quietos diante do Senhor. Ela foi dada para mostrar que eu e vocês não temos direito nenhum
a nada, porque eu e vocês somos injustos, segundo a palavra do Senhor. Ela foi dada para mostrar que eu e vocês merecemos a condenação eterna, porque nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor plenamente. Calados. Ninguém consegue cumprir a lei plenamente. Deus não pode salvar a mim, pastor Juliano, a você, pelas nossas obras, irmãos. Pela nossa obediência à lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor plenamente. Ela mostra que nós somos injustos. Aliás, veja só o que diz a palavra de Deus em Isaías 64:6. A palavra de Deus diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Então veja, a nossa justiça, irmãos, ela é como o trapo da imundícia. O que é trapo da imundícia? Existem duas possibilidades. Primeira delas, trapo de imundícia eram os panos que cobriam as feridas daqueles leprosos. Panos que ficavam sujos de pus e sangue. Que não serviam para nada a não ser jogado fora. A nossa justiça é comparada a isso. Mas existe uma segunda possibilidade. Trapos de imundícia também poderiam ser os panos que as mulheres da antiguidade usavam no dia da sua menstruação. Então a nossa justiça é comparada a isso. Algo nojento, sujo, mal cheiroso, que não serve para absolutamente nada. Percebe? É para isso que a lei foi dada. Para mostrar que nós somos injustos. Que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. Que nenhum de nós pode ser absolvido no dia do juízo final pelas nossas obras. Pelas obras da lei, porque nós não conseguimos cumprir as obras da lei. Por isso que nós devemos... Cala sua boca. Fica quieto. Você não consegue cumprir a lei. Mas Paulo apresenta uma segunda resposta aí. Por que a lei foi dada? Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Primeira resposta. Segunda resposta. E todo mundo seja culpável perante Deus. A lei de Deus, irmãos, é a base para a nossa condenação. É a base legal para mostrar que eu e vocês merecemos ser condenados. Sendo Deus justo, era necessário que ficasse claro o motivo pelo qual o pecador seria condenado. E a base para isso é a lei de Deus. Foi para isso que a lei foi dada. A lei de Deus foi dada para mostrar a mim e a vocês que nós não conseguimos cumprir plenamente a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Que nós somos desobedientes a Deus. E qual é a consequência dessa desobediência? Versículo 20. Visto que ninguém, veja, ninguém, não vai ter ninguém no céu que vai bater no peito e falar que eu estou aqui porque eu cumpri a lei. O texto diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno
conhecimento do pecado. A lei, ela não mostra só quem é Deus, irmãos. A lei mostra quem nós somos. A lei mostra que eu sou pecador. Ela mostra que eu não sou perfeito. Pelo contrário, ela mostra que eu sou imperfeito. Ela é a base para a minha condenação. E a grande pergunta é, Pastor Juliano, se a lei não serve para a minha salvação, é possível ser salvo? É possível, de fato, alguém ser absolvido no juízo final, visto que ninguém cumpre a lei? Visto que ela mostra, na verdade, que eu mereço a condenação eterna? Há esperança para mim, pastor? E a resposta é sim. Há esperança para você que está aqui no templo, há esperança para mim, há esperança para você que está em casa. É possível sim ser absolvido no dia do juízo final. É possível sim ser justificado. Nós vimos a definição hoje cedo, ser declarado justo pelo juiz no dia do juízo final. Não pelo cumprimento da lei, mas pela fé somente. Pela fé em Cristo Jesus somente. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 21. O texto diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A adversativa mas aqui, irmãos, ela é um divisor de águas. Antes desse mas, o que havia? Condenação, inferno, lago de fogo, eterno. Antes desse mas, havia apenas perdição para nós. Mas esse mas, ele indica a ação de Deus em favor do pecador eleito por ele. O versículo 21 diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? Justiça de Deus aqui não é o atributo de Deus. Não é isso. Justiça de Deus aqui, como nós vimos pela manhã, é a maneira com que Deus imputa a sua justiça em nós. É a maneira com que Ele coloca a sua justiça em nós, assim como eu coloquei esse paletó hoje. Deus coloca a justiça de Cristo em mim. Ele imputa a sua justiça em mim, fazendo com que os meus pecados sejam perdoados e que eu seja então livre da condenação eterna. Porque quando chegar o dia do juízo, ele vai olhar para mim, mas vai ver a justiça de Cristo, não a minha. Porque a justiça dele é colocada em mim. Entende? E essa justiça, segundo o texto, ela se manifesta de duas maneiras. Primeiro, sem lei. O versículo diz assim, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei, irmão, significa sem nenhuma exigência de Deus para comigo. É pela graça. É dado isso a nós. Não é exigido nada de nós para essa justificação. É totalmente pela graça, é uma obra de Deus. Sem lei. Mas além de ser sem lei, o texto também essa justiça é testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a lei do Antigo Testamento que me condena,
essa mesma lei, ela já testemunhava que Deus haveria de me perdoar e de me aceitar por meio do Messias que haveria de vir. Veja que interessante. Essa lei que mostra o meu problema, também mostra, já testemunhava da solução do problema, que é o Messias. E de fato o Antigo Testamento fala do Messias. Veja só, Isaías 53:5. Já falei desse texto aqui, ele foi escrito por volta de 700 anos antes do nascimento de Jesus, e parece que Isaías está no pé da cruz, escrevendo tudo o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz assim, lá no Antigo Testamento, mas ele, referindo-se aqui a Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lá na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja que o Antigo Testamento, os profetas, Isaías é um exemplo, já falavam dessa solução, que viria, o Messias, e por meio dele, por meio do sacrifício dele, eu voltaria a ter paz com Deus. Tanto é que mais adiante, no versículo 10 e 11, o texto diz assim lá em Isaías, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Veja o que o texto está dizendo. Você já pensou nesse texto? O texto está falando que Deus Pai se agradou em moer o Deus Filho. Por quê? Por conta das consequências dessa ação. Quais são as consequências? Veja o versículo 11. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus lá na cruz do Calvário? O Lucas. O Lucas que merecia a condenação eterna. O Lucas que merecia o inferno porque não cumpre a lei do Senhor plenamente. Ele recebe a salvação, a absolvição dos pecados por meio do sacrifício de Jesus. E ele olha para o Lucas hoje e fala, valeu a pena. Porque o Lucas que passaria a eternidade do inferno, não passará mais, porque eu paguei o preço pelos pecados do Lucas. Ele, Lucas, Juliano e todos nós que cremos em Jesus, somos o fruto do penoso trabalho de sua alma. Tanto é que o texto continua. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Jesus, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Perceba que não é todos, não são todos. São muitos. E por quê? Porque a iniquidade deles, que nos levaria à condenação, levará sobre si. Percebe? Então essa justiça de Deus, ela já estava presente no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Olha outro texto aqui que fala disso, Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então lá no Antigo Testamento já estava falando de Deus perdoar os pecados, de Deus cobrir os pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não é? E em cujo espírito não há dolo. Além disso, irmãos, todos os rituais do Antigo Testamento, da lei cerimonial, elas já apontavam para a justiça de Deus que haveria de se manifestar. Os animais mortos já apontavam para aquilo que Cristo faria. Tanto é que João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eram os animais do Antigo Testamento que morriam. Os animais do Antigo Testamento que morriam apontavam para Jesus, para aquilo que Jesus faria no futuro. Percebe?
Então a lei e os profetas já testemunhavam dessa justiça. Versículo 21, veja só. Mas agora sem lei, ou seja, sem exigência nenhuma da parte de Deus, se manifestou como em Jesus a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, como nós acabamos de ver. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Veja, irmãos, eu não sou justificado diante de Deus mediante as obras da lei. Na verdade, o texto é claro e explícito em dizer que eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. A fé é o meio pelo qual Deus usa para imputar a justiça dele em mim. É a fé, não o cumprimento da lei, porque eu não consigo cumprir a lei. E isso vale para todas as pessoas. Para os judeus e para qualquer pessoa, para qualquer gentil que crer em Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Por isso que o texto diz, porque não há distinção. Não existe distinção. Não importa a nacionalidade. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como único, exclusivo, suficiente Salvador, a justiça de Deus vai ser imputada nele. E ele não será condenado no juízo final. O versículo 23 diz: pois todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, tanto os judeus quanto os gentios não cumprem a lei do Senhor plenamente. Mas há um caminho só para ambos. E esse caminho é a fé em Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus. Por isso que nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós da primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba, fazemos missões. Por isso que nós distribuímos Bíblias para as pessoas. Por isso que nós investimos em missionários que vão para outros países falar de Jesus para pessoas que nós nem conhecemos, que nunca vão dizimar aqui, por exemplo. Porque a salvação da condenação, ela vem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Somente a fé em Cristo é que pode fazer eu ser justificado, declarado justo no dia do juízo final. O versículo 24 diz o seguinte: sendo, olha a redundância aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dando ênfase. Ele não quer deixar nenhuma dúvida. Olha, a salvação não é por obras. A salvação é resultado da graça de Deus. É presente de Deus. É Deus quem nos dá. Não existe esforço humano. E ele continua, né? E agora ele dá a base da justificação de pecadores como eu e você. Ele diz assim: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A base da nossa justificação é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Somente Cristo. Percebe? Que interessante, né? E o versículo 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E a palavra-chave aqui, irmãos, é a palavra propiciação. Aqui Paulo usa a figura do propiciatório. O que é o propiciatório do Antigo Testamento? Você vai lembrar que no Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, dia da expiação, ele só podia entrar lá uma vez por ano. Nesse cômodo especial onde Deus se manifestava, ficava a Arca da Aliança.
que continha o quê? A lei de Deus. No dia do Yom Kippur, né, dia da expiação, o sacerdote, ele entrava nesse local, ele aspergia o sangue do animal no propiciatório, que é a tampa da aliança, a tampa da arca da aliança, e é como se esse sangue do animal protegesse os israelitas da lei. E é esse termo que é usado para o Senhor Jesus. Assim como no Antigo Testamento aquele sangue protegia os israelitas, cobria os israelitas das consequências da lei, o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos protege da condenação da lei. É por meio da fé em Cristo Jesus que isso acontece. Percebe, irmãos? É esse mesmo termo que é usado aqui para o Senhor Jesus Cristo. Então, com base no sangue de Jesus Cristo, Deus justifica pecadores como eu e você. Por conta daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Tanto é que a palavra do Senhor, olha só o que ela diz em Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Olha só, perdoando todos os nossos delitos, todos eles. Tendo, olha que termo fantástico, tendo cancelado o escrito de dívida que era, acho que não está ali, né? Aqui. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tetelestai. Está pago. Não existe mais dívida. Eu paguei a dívida daqueles injustos pecadores. O versículo 25 e 26 diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Esse é o propósito. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, ele é justo e justificador porque o nosso pecado foi pago pelo Senhor Jesus. É Ele quem cumpre a lei, é Ele que nos representa, né? E por meio dele nós temos a vida eterna. Ele pagou completamente a nossa dívida. E é interessante, irmãos, que se nós tivéssemos sido perdoados e Cristo não tivesse morrido na cruz, Deus seria amoroso, mas ele não seria justo. Por meio do sacrifício de Jesus, nós vemos o amor e a justiça de Deus, porque o pecado não fica impune. Ele é pago, mas pago por Jesus. Por Jesus. Nós até cantamos, né? Meu pecado castigado em Jesus. Em Jesus. E a palavra do Senhor, ela mostra isso, né? Veja aqui 1 de Pedro 3,18 diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Pecados nossos, ele não tinha pecado. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E é por conta disso que eu e vocês não podemos ter medo do juízo final.
Eu e vocês podemos ter a certeza da absolvição no dia do juízo final, porque quem nos representa é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a palavra do Senhor diz em Romanos 8, verso 1 e 2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo, irmãos, porque a nossa dívida ela foi paga em Cristo Jesus. Percebe? E isso exclui toda a jactância, todo o orgulho. Como eu disse, ninguém vai chegar no céu e bater no peito e falar, eu estou aqui porque eu cumpri a lei. Não. Aliás, é isso que ele fala no versículo 27 e 28, né? Voltei. O texto diz assim, versículo 24 e 25. De maneira que a lei... desculpa. Está faltando aí. Eu vou ler, leia aí na sua Bíblia, versículo 27 e 28. O texto diz assim: onde, pois, a jactância, orgulho, né? Foi de toda excluída. Veja, não cabe orgulho para o cristão. E o texto continua, por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu não sou salvo porque eu cumpro a lei. Aliás, a minha justiça é trapo de imundícia. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Eu sou salvo pela obra de Jesus na cruz do Calvário, não pela minha. Não é? Então não tem motivo para eu me orgulhar. Né? Outra coisa, inclusão dos gentios. Veja aí versículo 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não. O é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeu, e mediante a fé o incircunciso. Então, o caminho para a absolvição no dia do juízo final, o caminho para a salvação é o mesmo, tanto para o judeu quanto para os gentios. Para qualquer pessoa, o caminho é o mesmo. A fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, o terceiro ponto que é extremamente importante. Veja aí, versículo 31. Veja aí na sua Bíblia, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Bom, se eu sou salvo pela fé, não pela lei, então eu posso jogar a lei fora? Ela não serve mais para nada? Não, o texto responde. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, irmãos, ela é extremamente importante. Por quê? Ela mostra o caráter santo de Deus. Ela mostra quem é o nosso Deus. Ela mostra quem nós somos, pecadores, transgressores da lei. Ela mostra qual é o caminho que nos conduz a Deus, que é Cristo. Então, o que a lei faz? É a lei que me conduz a Cristo. Tanto é que Gálatas, agora sim, capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é tutor, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela mostra quem é Deus, ela mostra quem eu sou e ela mostra quem cumpre a lei, que é Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei. Então, a lei ela é importante porque ela me conduz a Cristo. E é interessante que, olha só, a lei me conduz a Cristo. Mas Cristo, depois que nós fomos regenerados, salvos, Ele nos conduz à lei. Eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Sede santos porque eu sou santo. Então, depois que nós nascemos de novo, nós voltamos para a lei, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Percebe? Então, irmãos, o que nós aprendemos nessa noite?
que a salvação ela acontece mediante a fé em Cristo somente, não é por obras da lei, não é pelo esforço humano. Então existe só um caminho para a salvação, que é a fé em Cristo. Sem fé em Jesus não existe salvação. Existem, né? Eu já falei isso aqui, existem algumas pessoas que dizem, nossa, pastor, aquela pessoa é muito boa, só falta conhecer Jesus. Então falta tudo. Então ela vai para o inferno se ela não conhecer Jesus. E frente a isso, eu tenho algumas colocações. A primeira delas é a seguinte, você já tem fé nele? Você já tem fé em Jesus? Eu disse que todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Se acontecesse hoje, está indo embora, aconteceu. Para onde você iria? Você tem convicção de onde você iria? Você estaria no céu ou no inferno? Se você já tem essa convicção que vai para o céu, louve a Deus. Glorifique ao Senhor, porque de fato essa é uma realidade. Nós somos salvos porque Deus nos ama, Deus nos coloca fé. É por meio dele, da fé em Cristo, que nós somos salvos. Se você ainda não tem fé, se você ainda tem dúvidas, né, eu convido você a bater um papo aqui, né, no nosso gabinete pastoral, porque talvez você precisa conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor, não é? Para isso. Segunda questão, se a salvação é pela fé em Cristo Jesus apenas, a pergunta para você que já tem essa convicção é, você tem falado de Jesus para as pessoas? Para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu cônjuge? Se a salvação é pela fé, é necessário que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. E para isso, Deus levantou a mim e a você. E terceiro, tenha um coração grato a Deus pela salvação que Ele nos dá. Amém?